Queria agradecer a presença de todos que estão aqui, em nome do Caxim, em nome da Faculdade de Direito da UFG. Sou Gabriel Monteiro, representante do Caxim, e eu gostaria de fazer agora a convocação dos participantes da nossa mesa. Primeiramente, eu gostaria de chamar a magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, professora e doutora Angelita Pereira de Lima. Agora eu gostaria de chamar para a mesa o nosso vice-reitor, professor Gabriel Carvalho. Gabriel é você, não é? Me desculpe, professor, me desculpe. Eu podia ser seu xará, né? Poderia, professor, poderia. Muito obrigado pela presença. Gabriel? Gesiel. Agora eu gostaria de chamar à mesa o nosso diretor de Direito da UFG, nosso professor José Querino Tavares Neto. Agora eu queria chamar para a mesa a nossa vice-diretora da Faculdade de Direito, coordenadora Silvia Alves Carvalho. Agora eu gostaria de chamar para compor a mesa a autora do livro, Mônica Dalari. E por último, agora eu gostaria de chamar para a mesa o senador Eduardo Suplicy. Agora eu gostaria de chamar para a mesa a coordenadora do curso de Direito, Franciele Silva Carvalho. Franciele, está? Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor da faculdade, José Querino. Muito obrigado. Boa noite a todas, todos, todes. Esse é um momento emocionante para a nossa escola. Nós vamos, em sinal de respeito, como sempre, cantarmos o hino nacional, mas a gente tivemos um problema técnico aqui, as coisas da universidade pública, né? Mas é por isso que nós somos um lugar onde os nossos problemas são muitos, mas nós somos um espaço que produz aquilo de mais importante, que é o conhecimento e um conhecimento emancipatório. Então, boa noite a todos, a todas, a todos, como disse. Mas em sinal de respeito, nós vamos pedindo um vênia à nossa magnífica reitora presente. Vamos todos ficar em pé e ficarmos um minuto de silêncio em homenagem às vidas e também de pesar, né, pelas vidas que se perderam durante esse tempo do chamado Covid-19, onde lamentamos profundamente as perdas, protestamos, como sempre, fazemos nesta casa, meu querido senador Eduardo Suplicy, grande referência a todos nós, protestamos por causa também do equívoco do Estado em não dialogar com a ciência e ser parceiro dela na luta por aquilo que preservaria tantas vidas. Por isso, o nosso minuto de silêncio é também de protesto. Protesto pelas vidas, pelas perdas, que ainda estamos longe de vencer. Mas lutamos e continuaremos neste princípio, nesta casa, e com isso cumprimentamos também os que estão nos ouvindo
pela TV UFG estão sendo transmitidos. Então, 1 minuto de silêncio nesse instante. Podem se sentar, por favor. Bem, nós, em nome da Faculdade de Direito da UFG, nossos parceiros, especialmente o movimento estudantil que está conosco neste instante, nós queríamos dar as boas-vindas de novo a todos, todas, todos, e cumprimentar a mesa mais uma vez. Vou reiterar todos os nomes, mas na pessoa da nossa magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, professora doutora Angelita Pereira de Lima, vamos cumprimentar a todos e vou inicialmente já passar a palavra à nossa reitora para uma palavra de cumprimento, uma palavra sempre de estímulo a todos nós neste momento de tão honraria para esta escola, mas também, como disse, de reflexão e um momento de pensarmos no futuro, no que nós temos feito e como essa escola e este espaço é um espaço também de muita reflexão e protesto. Então, passo a palavra à nossa magnífica reitora, que em nome da Faculdade de Direito, nós recebemos com muito carinho. Ontem ela esteve conosco, e hoje o professor Gisiel, também nosso vice-reitor, está aqui conosco, por isso nós estamos muito honrados, né? Nossos dois reitores aqui, e temos também o professor Edivar, estou vendo o Edivar por aqui, nosso vice-reitor, pessoa que tem um grande apreço, e que também, professora Angelita, foi um dos que nos convenceu a direção da escola, né? Com a sua forma carinhosa de falar, mas às vezes até meio brava, né? As coisas não podem parar. Às vezes, ele e a professora Sandra Mara, nós contamos com vocês, e então nós temos um reconhecimento aos nossos ex-reitores, aos nossos ex-decanos desta casa, né? Professores que já passaram por aqui. Então, passo a palavra à nossa reitora para uma saudação a todos. Boa noite a quem nos acompanha aqui pela transmissão da TV UFG, pelo nosso canal oficial da UFG. Boa noite, estudantes, professores, visitantes, egressos da UFG. Essa casa está muito contente hoje em recebê-las e recebê-los para um debate de tamanha importância para a sociedade brasileira hoje, e é muito bom que este debate tenha interessado tantos jovens, tantas jovens. Isso nos enche de esperança e nos faz acreditar que nós estamos dando os passos necessários para superar a situação de adversidade que nós vivemos nesse momento. Quero começar cumprimentando a mesa aqui, na pessoa do nosso sempre senador, Eduardo Suplicy, a quem a Universidade Federal de Goiás tem a honra de recebê-lo com muito carinho, mas também com muita expectativa e esperança, porque quando a gente tem uma juventude aqui presente para escutá-lo, nosso senador, que foi nosso senador constituinte, nosso senador que tem uma trajetória, que na sua trajetória carrega todas as marcas dos avanços que nós conquistamos no Brasil, principalmente após a ditadura, no processo de democratização, e tê-lo aqui neste momento para dividir conosco, mais uma vez, não só a sua produção de conhecimento, mas também fazer o debate instigante necessário sobre a renda cidadã, sobre cidadania. Isso quer dizer que nós
gerações diferentes que estamos aqui nesse encontro de gerações. Nós temos muito que trocar, muito que aprender, e a Universidade Federal de Goiás tem orgulho de ser a promotora desse debate. Mônica, muito obrigada também por sua presença. Meu querido Zé Quirino, que sempre estamos aqui à frente, na vanguarda, aqui nesta Faculdade de Direito e em outros espaços da Universidade Federal de Goiás. A querida Sílvia, também, eu acho que nós vamos ficar sócias, né, de mesas, pelo menos 3 por semana. O professor Gesiel, nosso vice-reitor, que está aqui conosco, e o Caxim e a coordenadora do curso de Direito aqui. Do Direito? Isso, muito mesmo. E dizer o seguinte, que hoje pela manhã, professor Edivar, estávamos numa atividade da Universidade Federal de Goiás, inaugurando um Centro de Excelência em Genética Humana, senador, que é um laboratório extremamente importante, inaugurado hoje, que nós abrimos as portas hoje, apesar das adversidades, apesar dos ataques, um laboratório que vai fazer rastreamento genético e atendendo a população de baixa renda pelo SUS para garantir tratamento ou, pelo menos, diagnóstico para as pessoas, principalmente em relação a doenças mais graves, né? Então, quero dizer o seguinte, que nós, na universidade, estamos atuando em todas as frentes, e eu disse hoje, disse ao professor Edivar, e disse para quem estava de manhã, que a Universidade Federal de Goiás não vai recuar. Nós temos uma história a preservar, nós temos vivemos um momento político muito adverso, mas vivemos também um momento interno na universidade muito pujante, muito forte, porque a nossa comunidade acadêmica é muito amadurecida, e todos nós que estamos aqui estamos muito comprometidos com a Universidade Federal de Goiás e com o ensino público brasileiro. Então, de nossa parte, senador, além de recebê-lo com muito carinho, queremos dizer que achamos muito bom tê-lo ainda e sempre como nosso aliado na luta pelas políticas públicas e, principalmente, na luta para superar as dificuldades desse país. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. É sempre uma emoção ouvir a nossa reitora. Vou pedir também ao nosso vice-reitor para dar uma palavra de saudação a todos nós. Então, é tão bom ver, não é, os nossos reitores aqui na Faculdade de Direito, nos traz honra e traz um carinho muito especial que nós temos aqui naquela escola que começou. Não é, o professor Gesiel provavelmente tem as suas memórias aí de quando essa escola começou. Nós estamos na turma já 124, professor Eduardo Suplicy e Mônica, que estão conosco hoje. Imaginem, né? É a 6ª Universidade de Direito, né? Onde seu pai foi um dos primeiros, mas a gente fala isso um pouco depois. Então, vou pedir para o professor Gesiel fazer uma saudação também rápida a todos nós. Obrigado pela honra de me permitir falar, professor Quirino. É um prazer estar aqui, é uma noite especial aqui para a Universidade Federal de Goiás, ao receber o nosso senador Suplicy, com a sua longa trajetória de serviços prestados à República, né, à nação brasileira, pela democracia, na luta pelo fim, né, pela solução das causas da desigualdade social no Brasil. E, certamente, aqui na Universidade Federal de Goiás, não poderia haver melhor lugar do que a Faculdade de Direito para receber o senador Suplicy para falar desse tema. E eu fico muito contente, né, eu estudei também aqui na universidade, fiz graduação aqui, passei por essa faculdade em momentos mais difíceis da nossa história, né. Talvez estejamos vivendo uma nova fase, né, de grandes dificuldades, de restrições em todos os aspectos, inclusive da democracia jovem e duramente reconquistada, mas a todo tempo ameaçada, mas certamente superaremos mais essa situação, e momentos como esse aqui,
e figuras importantes, né, e que, como disse a reitora, une nesse salão diferentes gerações para debater as questões do Brasil, é muito importante, honra a universidade, né, reforça o seu papel e nos deixa, sem dúvida alguma, muito contentes. E agradeço mais uma vez, professor Quirino, a honra de poder falar e fazer essa saudação ao nosso senador Suplicy. Que tenhamos uma noite cheia de boas discussões. Muito obrigado. Obrigado, nosso vice-reitor. Vou passar a palavra à nossa vice-diretora, professora Sílvia Alves Carvalho, para uma breve saudação também a todos nós neste momento. Boa noite a todos e todas as pessoas presentes, especialmente boa noite, senador Eduardo Suplicy, a quem tomo a liberdade de dar as boas-vindas a Goiás, a Goiânia. Eu sou goiana, então, senador, sempre me cabe dar boas-vindas, como que eu fosse, assim, a dona da casa, mas não é verdade. Quero falar da alegria que é recebê-lo essa noite, em especial, considerando a importância da sua trajetória. Um homem, uma mulher, é também a sua história, talvez seja principalmente a sua. Quero parabenizar também a doutora Mônica Dallari, que trabalhou nessa obra, escreveu uma obra, não é? Eu agradeço muito a sua presença, é muito feliz para nós, é uma alegria. Quero desejar que todos tenham uma ótima noite, o que eu tenho certeza que será muito fácil ouvindo o senador Eduardo Suplicy. Muito obrigada pela presença de vocês, por nos honrar com a companhia sexta-feira à noite. Boa noite. Bem, eu vou pedir licença para tirar essa máscara, depois eu visto novamente essa coisa. Eu vou apenas fazer uma breve referência aqui e vou passar a palavra àquilo que mais importa, que é ouvirmos o senador Eduardo Suplicy, mas dizer que esta obra está disponível, né, lá aos fundos, ela está disponível em todas as redes, né? Na Amazon, então você pode adquirir, que é a autora desta obra, mas eu não conhecia a Mônica, conheço a professora Sílvia também, com mais propriedade a irmã dela, Maria Paula, que tem... Aliás, estava aqui a semana passada, professor, numa banca, né, em bancas de mestrado dos nossos alunos, do PPGDP, do qual a professora Sílvia é a nossa coordenadora. Mas eu queria fazer uma coisa que dizer o seguinte, apresentar também o professor Suplicy, que eu sempre chamei de senador, e eu vou dizer por quê, né? Porque foi uma das pessoas que me inspirou numa época difícil da história, apesar de estar aparentemente só com 60 e poucos, mas é isso mesmo que eu tenho, 60 anos, né? E na época eu estudava na Unicamp, fazia a minha pós-graduação, meu mestrado, depois na Unesp, e nós já tínhamos, naquela ocasião, nas nossas aulas, referências políticas que eram dos nossos docentes, né? E a pessoa, dentre elas citada, sempre sobre o papel político, a luta em defesa. Daquele tempo a gente falava só minorias, a gente não tinha conceitos tão avançados, nós não estávamos tão avançados como hoje, né? A pessoa que era citada sempre como senador por São Paulo, naquela ocasião, e alguém que lutou, fundador do Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que é melhor a Mônica falar sobre isso. Mas recebê-lo aqui nesta casa faz com que eu me sinta renovado, viu, nosso querido senador?
a história da minha vida, nossa magnífica reitora, foi ouvindo na juventude pessoas como o senador Eduardo Suplicy, né? A minha vida foi forjada na Unicamp e na Unesp, no movimento estudantil, como um daqueles que sonhava com um país melhor e tinha como referência um tempo muito difícil. E parece que nós estamos, de novo, passando por isso aqui, nesse tempo em que nós estamos, onde o mundo se reúne, lideranças do mundo se reúnem, e nós já sabemos qual é o encaminhamento dessas pessoas e o espírito, o ethos que está por trás delas. E uma segunda questão, porque eu prefiro que a Mônica fale sobre a trajetória do nosso senador, e olha que eu falaria, viu, professor Suplicy, porque eu sei quando o senhor foi vereador, quando o senhor foi deputado, quando o senhor foi senador pelas 3 vezes. Tem pessoas que dizem que a gente não pode falar o voto, mas o meu voto passado eu posso, e até o meu futuro, acho que todo mundo já sabe, né? Mas o professor... O senador Suplicy foi uma das pessoas que eu depositei o meu voto como estudante na Unicamp. Então, senador, foi um voto só, mas o senhor foi uma referência e sempre continua sendo, não é, uma referência na minha vida. Minha companheira, que também é professora aqui na Federal, lá em Goiás, está acamada hoje, não é por Covid, felizmente, mas mandou um abraço dizendo, puxa vida, eu queria abraçá-lo. Eu falei, mas vamos agora lá. Falei, depois eu vou pedir para o senhor me permitir dar um abraço fraternal em nome dela, em nome das mulheres da nossa universidade, dos nossos grupos mais diversos, dos gays, lésbicas, etc., porque nós somos um espaço plural. E vou encerrar dizendo o seguinte, a minha surpresa desta noite de encontrar e conhecer a Mônica aqui, jornalista, escritora, é que a outra referência que eu tive na universidade e que forjou a minha pessoa como um cientista político, no primeiro momento, depois jurista de direito constitucional, a minha leitura, as minhas aulas, aqueles que foram meus alunos sabem disso, foram forjadas, senador Suplicy, por causa de uma pessoa muito importante na minha vida, chamado Dr. Dalmo de Abreu Dallari. Então, a nossa homenagem, não é? Eu acho que existem pessoas que não podem passar. Ele é um desses, que deveria ficar aqui para sempre, né? Eu trocaria, sem dúvida nenhuma, a minha vida para que nós continuássemos com a convivência com o nós chamamos no campo do direito, né? Nosso querido doutor Dalmo de Abreu Dallari. Então, nosso carinho muito especial. E, Mônica, receba isso de forma muito carinhosa, a sua família, a sua irmã, Maria Paula, e a todos os seus irmãos e todos os seus familiares. Seja bem-vinda nesta casa também, tá bom? Palavra com você. Boa noite. Eu estou muito emocionada. Meu pai faleceu há 2 meses. E ele era uma pessoa muito especial. E ele falava sempre, ele gostava de chamar a atenção. Olha, aquele é um humanista. Né? O jeito, né, toda a militância durante a ditadura, na Comissão de Justiça e Paz, todo o trabalho que ele fez na construção dos direitos indigenistas, né, dos direitos indígenas. É um trabalho muito grande de organização. Eu estou escrevendo um livro sobre a história dele. Eu não sou advogada, mas eu vivi, né, no meio do direito, nem da advocacia, da universidade, né, da faculdade de Direito. Então, ter essa mesa, para mim, é uma honra, e ainda com o professor
né, que já chegou e disse palavras tão bonitas sobre o meu pai, então eu agradeço muito. É uma emoção muito grande para mim. E falar do meu pai, dos princípios do meu pai, é falar de muitas semelhanças com o senador Eduardo Suplicy. Esse livro que nós estamos lançando, né, Eduardo Suplicy, Um Jeito de Fazer Política, na verdade, ele é uma consequência de um primeiro livro. A editora Saraiva fez o convite e nós começamos a escrever um livro sobre os 24 anos do Suplicy no Senado. Foram 3 mandatos. E aí eu comecei, não, então 24 capítulos por ano, e aí começa o impeachment do Collor, só que vai aumentando a participação dele, o livro foi crescendo, passando por todos os governos, falando da atuação dele como senador, e a gente viu que não cabia mais num livro só. E aí eu resolvi dividir em 2. E esse acabou sendo o primeiro. Esse livro é o Jeito do Suplicy Fazer Política. São histórias, ao longo da vida dele, que não estão relacionadas diretamente com a atuação dele dentro do Senado Federal. São histórias da vida dele. Eu falo que é um grande mosaico das ideias dele postas em prática, porque nós vamos falar de cooperativas, nós vamos falar do Mano Brown, o que significou ele cantar Mano Brown no Senado Federal, vão ter histórias, né? Tem a primeira biografia escrita por uma pessoa trans, foi por conta dele, era um rapaz, o Anderson, que nasceu como Sandra Mara Herzer. E o Suplicy, ainda como deputado federal, acolheu, ela estava na FEBEM, e, na verdade, ela estava na FEBEM feminina, mas é o Anderson. E aí foi trabalhar com o Suplicy, e aí pôde escrever, no final teve uma morte trágica, né? Se suicidou, mas foi um primeiro momento quando, inclusive, não se tinha esse entendimento, né, de ser uma pessoa trans, e ainda com muito preconceito, falta de conhecimento. Então, esse livro conta as histórias dele, faz a defesa dele, dos princípios dele, através das ações dele. Então, tudo que ele falar, tudo que ele defender, vocês vão conseguir ler, porque está aí na história, no dia a dia dele. Esse livro, a ideia era que fosse um livro que qualquer pessoa pudesse ler, né? Que fosse para a periferia, que fosse nos lugares onde ele vai. Então, o meu projeto era fazer textos curtos, né? São 11 capítulos, alguns contando, por exemplo, que é uma experiência muito bacana, da visita que a gente fez ao Quênia, para visitar uma experiência de 12 anos de distribuição de uma renda básica mensal, 127 vilas extremamente pobres, um benefício de $22 mensais para todos os maiores de 18 anos. E essa experiência é fantástica. Só para dar um número que é muito revelador, em um mês de experiência, a violência doméstica caiu em 51% e a violência sexual caiu 76%. Então, são essas histórias, quer dizer, ele vai falar de renda básica, e no livro vocês vão ter uma experiência, vão entender o que significa, né, o que está falando na teoria posta em prática. Então, um livro são textos mais curtos também, são 101 fotos, e que deu muito trabalho de edição, porque as fotos foram editadas ao longo dos textos,
porque quem tem o hábito de leitura, pega um livro, vai ver as fotos, já sabe, vai lá no caderninho. Agora, para quem não tem o hábito, muitas vezes não vai entender, fazer sentido, umas fotos fora do contexto dos textos. Então, são 101 fotos, as fotos editadas ao longo dos textos. A gente ficou muito feliz com o resultado, e eu acho que é uma mostra muito especial do que é o trabalho do Suplicy e, de certa forma, também do que é, do que foi, do que será, porque meu pai deixou um lindo legado. Nós vamos dar continuidade, atualizando a obra dele. Então, eu agradeço muito, é uma honra, fiquei muito emocionada. Meu pai adorava a juventude, e ele sempre chamado para ir a todos os lugares, aquela viagem de estudante que pega a Kombi, vai de ônibus, estrada, sem dinheiro, e ele ia. E ele começava as palestras, ele falava assim: sabe qual é a minha vantagem em relação a vocês? É que eu sou jovem há muito mais tempo que vocês. Então, é isso. Obrigada. Então, com muita honra, passamos a palavra ao senador Eduardo Suplicy, que vai compartilhar conosco, conversar conosco. Portanto, é um momento muito especial na vida dessa escola. Seja bem-vindo, senador. Oi? A gente permanece na mesa? Sim. A senhora é quem manda. Diretor professor José Querino, muito obrigado por suas palavras e que muito me honra e constitui um estímulo para que eu possa, inclusive, estar voltando mais aqui a Goiânia para estar dialogando com vocês. Eu quero muito agradecer a gentileza da reitora, professora Angelita Pereira de Lima, da Universidade Federal de Goiás, porque me recebeu assim de uma maneira tão especial. Aliás, eu vou contar um episódio que aconteceu logo à hora que eu cheguei aqui. Vocês imaginam que, ainda hoje de manhã, eu fiz uma visita com a Mônica, a família de um rapaz que se chama Rafael Regis, e a Luana, esposa dele, e a Bárbara, irmã dele, nos receberam assim de uma maneira muito especial. Afinal, se trata de um rapaz de 26 para 27 anos que tem uma doença rara. Acho que só 150 pessoas no mundo têm essa doença de ouvido, que faz com que haja uma dor assim, que faz a pessoa ter vontade até de morrer, de tanta dor que tem. E para aliviar a dor precisa usar cocaína, morfina. Não, mas ainda bem que eu tenho a Mônica para me corrigir. Essa palestra que está ocorrendo aqui, bem como hoje outra na Assembleia Legislativa, nasceu muito em função delas, das irmãs e da esposa do Rafael, que me ligaram um dia na Câmara Municipal de São Paulo. Quem sabe você possa nos ajudar. E então eu procurei saber, até coloquei em contato com o
senador Alexandre Padilha, que é médico, foi ministro da Saúde e tudo, e também com outras pessoas e médicos e tudo, que pudessem dar atenção, porque faz 7 anos que este jovem está com essa doença e ainda não pôde ter o tratamento adequado, porque agora se descobriu que possivelmente só um médico de Connecticut, que era de Harvard, tem uma especialização que poderá contribuir para curar o Rafael. Mas, dentre as limitações que existem, está em que medida o Rafael, um brasileiro e tal, que deveria ter o direito no SUS de assistência médica, né? Teria o direito, se precisar, ir até os Estados Unidos e fazer essa cirurgia e tudo. Será que pode ser pelo SUS? Bem, na medida em que a autoridade governamental puder esclarecer, olha, essa pessoa não tem outra alternativa, é aqui de Goiás e precisaria muito ter isso, enfim, seria importante que pudesse a autoridade maior aqui de Goiás reconhecer isso. E eis que eu pensei, falei assim, você quer que eu converse hoje de manhã, né? Luana, você quer que eu converse com o governador Ronaldo Caiado? Porque com o qual eu tive assim um relacionamento quando era senador e tudo, que sempre foi de respeito e construção, embora eu do PT, ele do... Que partido? Ele era da UDR. Eu sou mais afim do MST, né? Ele era da UDR. Ele era do PFL. Pois bem, aconteceu que eu resolvi, sim, vou tentar telefonar, vou ver se amanhã, porque amanhã elas próprias têm um encontro em Itararé, que é... Não, o encontro com ele amanhã. E eu falei, quem sabe eu posso. E resolvi mandar uma mensagem, e quando estava entrando aqui na universidade, consegui falar com ele no telefone, embora ele estivesse dentro do avião. Ele até que foi respeitoso, gentil e tudo, e eu descrevi o problema, e felizmente, então, amanhã a Luana, a Bárbara, esposa e irmã, e mais a outra amiga, Moraes, né, que vai estar com elas, e com o governador, e eu fiz um apelo humanitário, suprapartidário, para que ele possa atender o pedido da família, no sentido de transmitir esta uma doença rara, quase não há lugar do mundo, senão ali em Connecticut, para ter a esperança de uma cirurgia e que normalmente custaria 3 milhões de reais, algo assim, e quem sabe possa haver... Quer dizer, acho que aumentou um pouco a possibilidade de sucesso. Então, eu quando fui senador, eu, por exemplo, apresentei 3 projetos de lei, um referente a doenças raras, para marcar dia 29 de fevereiro, que só tem de vez em quando, para ser o Dia Nacional e Internacional das Doenças Raras. Outro projeto que acabou sendo aceito e colocado pelo ministro Alexandre Padilha, para reservar recursos para as pesquisas sobre doenças raras, porque os laboratórios sobre as doenças raras não têm um estímulo tão grande como para as doenças
realizarem pesquisas e outro ainda para estabelecer políticas para as doenças raras. Então, me senti muito bem de estar fazendo isso. Mas eu gostaria de lhes falar um pouco sobre a questão fundamental hoje no Brasil de como construir um Brasil justo, como é o desejo de tantas nações. O Papa Paulo Francisco, o Papa Francisco tem expresso aos chefes de Estado, aos povos do mundo, colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam significar a elevação do grau de justiça para que haja a realização da paz dentro de cada país e dentre os países. Estamos todos preocupados vendo diariamente aquelas explosões, destruições na Ucrânia, tantas pessoas mortas e milhões de pessoas tendo que fugir de seu país. Que coisa! Será que não podemos ter instrumentos que venham a pacificar as nações e a vida dentro de cada nação? Quais são os instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça? Quando houve a abolição da escravidão, elevamos o grau de justiça na sociedade, ainda que não tenhamos realizado todos os passos necessários para compensar os efeitos de mais de 3 séculos de escravidão. Se nós provermos a melhor qualidade de educação para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, se possível em tempo integral, para os adultos, inclusive os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paulo Freire, se nós também propiciarmos o melhor atendimento de saúde com qualidade na cidade e no campo e em todos os bairros de cidades como Goiânia, estaremos elevando o grau de justiça. Se nós proporcionarmos estímulos às formas de economia solidária, às formas cooperativas de produção, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paul Singer, estaremos elevando o grau de justiça. Se nós provermos mais e mais oportunidades de microcrédito, à luz dos ensinamentos do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, que criou o Banco do Vilarejo, o Grameen Bank, ali em Bangladesh. Eu estive com a Mônica o visitando, e ele esteve no Brasil estimulando no BNDES, no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil e bancos privados também, Itaú, Bradesco, etc., que possam, aquelas pessoas que, não tendo patrimônio, mas tendo capacidade e possibilidade de adquirir um empréstimo modesto que seja, para adquirir, seja um cavalo, uma carroça, um computador, uma máquina fotográfica, aparelhos de cozinha para montar uma lanchonete ou até um restaurante em forma cooperativa, e depois, além de isso, propiciar-lhe para a sua família um padrão de vida razoável e ainda a possibilidade de pagar em 12 ou 24 meses aquele empréstimo, estaremos contribuindo para elevar o grau de justiça. Além disso, nós podemos considerar as transferências de renda. No Brasil, temos diversos tipos. O sistema previdenciário, temos o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário-família, o Bolsa-Família, que terminou em 29 de dezembro com a lei que criou o Auxílio Brasil, agora tem o Auxílio Brasil, e temos também aquilo que já é lei,
Quem é que aqui conhece a Lei 10.835 de 2004? Levante a mão, por favor. A lei que cria, por etapas, a renda básica de cidadania. Quem já ouviu falar nela? Ah, agora já aumentou. Para explicar, eu vou pedir para ficar de pé, posso? E até andar por aí. Então, o que é a renda básica de... Posso sair daqui um pouquinho? Oi? Puxa, como você é animado, hein? Eu acho que você vai aprender até sobre a renda básica de cidadania. Vou tentar explicar para você, tá bom? Mas então, eu, quando estudante, primeiro de administração de empresas, depois fui realizar o mestrado, o doutoramento nos Estados Unidos da América, tinha, assim, uma preocupação que é desde menino, desde a adolescência, como é que vamos estabelecer maior igualdade, como vamos erradicar a pobreza no Brasil e tudo. E quando eu estava nos meus estudos de mestrado, de doutoramento, na Michigan State, um tempo também em Stanford, eu me interessei pela garantia de uma renda que nos Estados Unidos, à época, estavam sendo tratados através de instrumentos de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Quando eu cheguei no Senado, em abril de 1991, eu apresentei um primeiro projeto de lei que instituiria um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse pelo menos 45 mil cruzeiros mensais, cerca de $150 por mês, 2 salários mínimos e pouco da época, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Nenhuma pessoa adulta receberia menos que metade de 45 mil cruzeiros à época, ou $75 por mês. Mas, e o projeto foi bem recebido, recebeu o parecer favorável do então senador Maurício Correia, do PDT, e foi aprovado por todos os partidos no Senado, só com 3 abstenções, em 16 de dezembro de 91. Aconteceu que, em agosto de 91, o então coordenador do programa de governo do presidente Lula, que havia perdido a eleição para Fernando Collor de Mello em 89, Walter Barelli, convidou cerca de 50 economistas simpatizantes do PT para conversarmos sobre propostas de projetos. Então, eu e Antônio Maria da Silveira, que comigo tinha auxiliado nesta proposta, apresentamos, e ali o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, ponderou: olha, Eduardo, será bom instituir a garantia de uma renda, mas seria bom começar pelas famílias carentes que, muitas vezes, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, resolvem colocá-las para trabalharem precocemente, aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se provermos a garantia de uma renda para as famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, iremos contribuir para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E então ele escreveu sobre essa proposta na Folha de São Paulo, em 91, outro artigo em 93. Quando chegou 94 para 95, o governador eleito pelo PT
Cristóvão Buarque, no Distrito Federal, e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, ambos iniciaram programas de renda mínima associados à educação naquela forma, que logo se espalharam por Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Piracicaba, Salvador, Recife, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, e no Congresso Nacional surgiram 3 projetos na Câmara, de Pedro Wilson, que é aqui de Goiás, do PT, Chico Vigilante, também do PT, Nelson Marquesan, do Rio Grande do Sul, e lá no Senado de Renan Calheiros, Ney Suassuna, José Roberto Arruda. Projetos que colocavam que a União poderia financiar os municípios que adotassem projetos naquela direção. Em 96, veio ao Brasil o professor Felipe Vampares, o fundador da Rede Mundial da Renda Básica, maior conhecedor do tema, e fez palestras no Rio de Janeiro, em São Paulo, e eu pedi ao presidente Fernando Henrique Cardoso uma audiência onde Felipe Vampares ponderou ao presidente: olha, o objetivo maior será um dia chegar à renda básica universal para todos, mas iniciar a garantia de uma renda para as famílias, desde que as crianças estejam indo à escola, significa um investimento em capital humano, é um bom começo. E o presidente Fernando Henrique deu sinal verde para que, então, o Congresso aprovasse lei, e depois outra, melhor ainda, que significou a instituição dos programas Bolsa Escola, depois Bolsa Alimentação, daí veio o Auxílio Gás. Quando iniciou o governo do presidente Lula, ele iniciou o programa Cartão Alimentação, no programa Fome Zero. Toda a família muito pobre que não iria receber um cartão alimentação de valor R$ 50 por mês, que só poderia ser gasto com alimentos. E assim se inicia. Mas quando chegou outubro de 2003, o presidente Lula, levando em conta o parecer da equipe interministerial, resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas que eu mencionei, no que veio a ser chamado Bolsa Família, que, inclusive, depois também compreendeu o programa de erradicação do trabalho infantil. O programa Bolsa Família, relacionado a condicionalidades de educação, crianças frequentando escola, e de saúde, crianças até 6 anos tendo que ser vacinadas, e assim poderiam receber o Bolsa Família. E, portanto, um programa com condicionalidades que teve resultados muito positivos. Passou de 3,5 milhões de famílias inscritas em dezembro de 2003, foi crescendo para 14,2 milhões ou mais famílias em 2014 para 15. A taxa, o índice de desigualdade, chamado coeficiente Gini, foi diminuindo todos os anos até 2014 e 15. A taxa de pobreza extrema, pobreza absoluta, foi diminuindo a ponto de a ONU ter apontado em 2014 para 15 o Brasil como tendo atingido fome zero. Só que nesses últimos anos, de 2016 para cá, a evolução, dada a maior dificuldades da economia, recessão, desemprego, e não ajuste adequado dos programas de transferência de renda, então houve um aumento outra vez da população em condição de pobreza.
E, bom, mais e mais eu interagindo com aqueles economistas, filósofos que haviam criado a rede mundial da renda básica desde 1986, e tendo eu participado em 1994, conhecido o 5º Congresso Internacional da BIAN, ali em Londres, mais e mais estudando e vendo as experiências, inclusive indo a lugares do mundo onde havia a realização de um pagamento de um dividendo igual para todas as pessoas. Eu fiz isso em 1995, fui conhecer o lugar do mundo onde existe o pagamento de uma renda igual para todos os seus habitantes. Você já esteve lá? Como se chama? Giovana. E já foi a algum lugar do mundo onde se paga um dividendo igual para todos? Você já foi? Quem é que já foi lá? A senhora? Como? A reitora já esteve no lugar do mundo onde se paga um dividendo igual para todos? Ele ainda não foi, né? Ah, que bom. Eu estou vendo. Como é o seu nome? João Miguel. João Miguel. Puxa, que aluno interessado. Ele vai sair daqui sabendo o que é a renda básica. Eu fui a este lugar do mundo onde se paga um dividendo igual a todos os seus habitantes. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas que existem no litoral brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo, 10 anos depois ele foi eleito governador do estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E eis que, então, era 1976, e ali na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, havia se descoberto, como na nossa camada pré-sal, enorme reserva petrolífera. Então, disse o prefeito, agora governador, Jay Hammond, aos seus, então, 300 mil habitantes, hoje mais de 700 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então, aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, títulos de renda fixa, ações de empresas dos Estados Unidos e internacionais. Inclusive, podem ver no Alaska Permanent Fund as ações de 200 empresas brasileiras, Itaú, Bradesco, Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil, etc. Nós contribuímos para que isso exista lá em empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 80 bilhões de dólares. Pois bem, vamos supor, querida reitora, que a senhora estivesse residindo no Alasca há 1 ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, a senhora teria preenchido um formulário, uma página só,
Sou Angelita Pereira de Lima, tenho que estar há um ano ou mais lá. Moro em tal endereço. Se eu viajei no ano passado por tal qual motivo, aqui estou de volta. Respondo por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. Trabalho aqui na Universidade Federal de Goiânia, de Goiás. Não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se a senhora tivesse assim procedido, nos primeiros anos 80, teria recebido primeiro 300, depois 400, 500 e poucos dólares. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.200 e tantos dólares por ano. Nesses últimos anos foi cerca de 1.000 a 2.000 dólares por ano, e pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah, ambos com coeficiente de desigualdade 0,42, é o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos e constitui suicídio político até para aquela governadora Sarah Palin, do Partido Republicano, que foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos. Durante o último ano dela é que se pagou o maior dividendo até hoje. Então, eu estive lá por 7 dias e verifiquei que funciona muito bem. Mas, então, você está querendo dizer que vai se pagar uma renda básica para todo mundo? Até para o Pelé, para a Xuxa, para o presidente Bolsonaro, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para o mais bem-sucedido agropecuarista aqui de Goiás, para o mais bem-sucedido empresário de Goiânia e do Brasil, o Eduardo Suplicy. Ok. Precisamos todos compreender que nós que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Se for fazer uma compra na feira, não precisa. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só ganho tanto e por isso preciso ter tal montante. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando há um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Se eu iniciá-la, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se tudo iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Imagine, será que não vai estimular a vagabundagem? O que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e nós, homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Os pais e mães, quando
da alimentação de nossas crianças, desse movimento. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos aqui da Universidade Federal de Goiás. Quantos de nós realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fazenda, de uma fábrica, de um hotel, de um restaurante, de lojas, de propriedades imobiliárias, de títulos financeiros, estas pessoas podem receber os rendimentos do capital na forma de lucros, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, prezado diretor, a Constituição brasileira diz que para receber lucros, juros, aluguéis, as pessoas têm que comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda suficiente para atender às necessidades vitais de cada um? É uma questão de bom senso, ainda mais quando percebemos certos aspectos da nossa história, como lembrar de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse propiciada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receber sem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. Mas, qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania, sobre a qual eu ainda não falei? Vocês podem me falar? Vocês duas, como se chama? Cássia. Kátia. Cássia. Cássia. E você? Eu sou o Gabriel. Daniel. Gabriel. Eles querem... Qual é a principal vantagem que eu não falei ainda? Querem falar? Querem que eu diga? É do ponto de vista, querida reitora, da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, prêmio Nobel, Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, onde ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. E ele conta algo que eu acho tão interessante. Quando ele era menino, seu pai era um bom professor na Índia, em Dhaka, onde hoje é Bangladesh. E eles moravam numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, esfaqueado nas costas. E ele, então, chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele homem, Cadermia, para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa, senão, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, esse trabalhador, Cadermia, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, tipicamente esse homem não tinha liberdade real,
precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, para aquela mãe que, às vezes, não tendo como dar de comer em casa para as suas crianças, para a sua avó, resolve vender o seu corpo lá em São Paulo, por exemplo, na Praça da Luz, que eu fui conversar com elas, as mulheres ali que vendem o seu corpo, e tive uma reunião com elas na Casa de Chá, do Parque da Luz, me deram razão. Aqui em Goiânia também há lugares onde algumas mulheres assim vendem o seu corpo. Ou para aquele rapaz que muitos aqui conhecem bem, que não tendo como ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, não é? Como é o nome dele? Personagem dos Racionais MCs, do Mano Brown, homem na estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso mais aceitar essa única alternativa que vai ferir minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo. Quem sabe poder fazer um curso aqui na Universidade Federal de Goiás com a professora Angelita Pereira de Lima. Até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É nesse sentido, querido vice-reitor, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. É uma questão de bom senso. Sabem que eu consegui convencer a todos os senadores e deputados. E o presidente Lula sancionou. Só que o relator da matéria, o senador Francelino Pereira, quando eu expliquei para ele, ele falou: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa ter receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu, então, achei de bom senso e aceitei. Lembrei dos ensinamentos de um grande prêmio Nobel de Economia, James Edward Mead, autor de A Gatotopia. Ele lançou 3 livros sobre a gatotopia em 89, 92 e 95. Nasceu em 1907, faleceu em 95. Ele conta em A Gatotopia que, por um longo tempo, ele esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E chegando lá, tornando-se amigo de um economista, ele disse: olha, os agatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma enorme diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos,
que vivem num lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos. Mas nós conseguimos construir um bom lugar. Você é perfeita? Eu também não. Eu, com frequência, cometo bobagens e perfídias e quase que perco a Mônica e depois dá um trabalhão para... Mas conseguimos construir um bom lugar. E ele, então, estudou os arranjos sociais da Gatotopia e ficou persuadido de que eram os melhores que já havia conhecido para, simultaneamente, obter aqueles objetivos que a humanidade e os economistas mais queriam. E verificou quais eram esses instrumentos. Primeiro, flexibilidade de preços e salários para conseguir a melhor alocação de recursos possíveis com os recursos e a tecnologia vigentes para obter o maior padrão de vida possível. Segundo, muita flexibilidade de primeiro, flexibilidade de preço e salário. Segundo, interação entre o trabalho e o capital, entre empresários e trabalhadores, de tal maneira que os trabalhadores fossem contratados por cotas de participação nos resultados. Mas se você tiver flexibilidade de preços e salários e cota de participação nos resultados, e esses, de repente, começam a decrescer por causa de recessões, desemprego, etc., então você precisa de um outro instrumento que é justamente a renda básica incondicional para todos. Só que no último capítulo de A Gatotopia, ele diz, olha, o importante é você caminhar firmemente em direção a onde você quer, porque se você tentar obter todas as coisas simultaneamente, aí vem as grandes instabilidades que caracterizam a história da humanidade. Ele, que viveu durante praticamente todo o século XX, viu a Primeira, a Segunda Grande Guerra Mundial, as revoluções soviética, chinesa, cubana, golpes de Estado em quase todos os continentes. E, bom, eu achei isso de bom senso, então aceitei aquela proposta de instituir por etapas. Só que agora já faz 18 anos. E eu estou preocupado de fazer com que qualquer que seja o candidato à presidência que vença a eleição, agora implemente a renda básica de cidadania. Eu queria lhes dizer, não sei se os professores aqui da Faculdade de Direito sabem que a Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul, em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva, português, 51 anos, epilético, que vinha recebendo R$ 89 por mês do Bolsa Família, impetrou um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo qual esta pessoa e todos na sua condição precisam estar recebendo a renda básica de cidadania, conforme a lei aprovada por todos, sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. E o Supremo Tribunal Federal, em 26 de abril do ano passado, podem ler no consultor jurídico, acatou o mandado de injunção e determinou ao governo atual, Bolsonaro, que a partir de 2022, todas as pessoas, para começar, que estejam em condição de pobreza extrema ou absoluta, portanto, com renda familiar mensal até R$ 210 por mês, portanto, numa família, pai, mãe, 3 crianças,
menor que R$ 1.050 por mês tem que estar recebendo a renda básica, um valor que, quem sabe, esse do Auxílio Brasil. Eu encaminhei uma indagação à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul para saber em que medida a lei que criou o Auxílio Brasil está adequada ou não para atender o mandado de injunção. E a resposta que foi recebida é que não o faz da forma mais adequada por causa de ser um instrumento, o Auxílio Brasil, cheio de condicionalidades. Esse é um assunto de interesse da Faculdade de Direito. Me coloco à disposição de vocês para estudarem e enviarem informações a respeito, porque eu tenho acompanhado isso passo a passo. Mas de onde surgiu a ideia da renda básica da cidadania? Ao longo da história, a senhora é a vice-diretora, Sílvia Alves Carvalho, pode me dizer quando começou a proposta da renda básica de cidadania? Mas estou tão curiosa. Eu não sei, mas eu estou tão curiosa. E a senhora, quando saiu de casa hoje, como que o fez? Saí no meu carro. Mas saiu pela janela? Saí pela porta, desci o elevador, saí pela porta, desci o elevador. Vou pegar o meu livro ali, Renda de Cidadania. Olha, o nome do meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Por que razão? Para lembrar da história um pouco de como surgiu. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. Se a senhora quiser, de fato, erradicar a pobreza e melhorar a distribuição da renda, promover maior igualdade, uma solução dignidade para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituir a renda básica universal. Vamos seguir um pouco mais adiante na história. 300 anos antes de Cristo, encontrar com Aristóteles, que vocês todos estudam aqui. Em política, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Podemos ir até a Bíblia Sagrada. Qual é a palavra mais citada no Antigo Testamento, em hebraico? 513 vezes mencionou o rabino Henry Sobel. Tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. O grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Esaú, Jacó, sempre está a palavra de Tzedakah. Não é à toa que o MST, quando de seus simpósios, muitas vezes começa pela leitura do Êxodo, não é verdade? Para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Vamos ao Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Eles venderam
os seus bens passaram a viver em comunidade, de tal maneira cada um receber de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como a do Senhor da Vinha, Jesus conta que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que ambos consideravam justo. E ao concluir o dia, começou a fazer o pagamento pelo último que ali chegara. Ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou, mas como assim? O senhor está me pagando mesmo que o último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou precisa ser necessário para o sustento da sua família? Vamos à segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Ele diz que todos deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tem de menos. E o que pensa o islamismo, os seguidores de Maomé, como os 4 califas que escreveram o livro dos hadis, Omar, o segundo deles, disse que toda pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos ver o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, observa que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Um pouco mais adiante na história, vamos começar em 1516 com Thomas More. Senhora reitora, senhora sabe, lembra que teve um dia uma reunião dos ministros com o presidente da República e, a certa altura, ele falou, estava televisionado para todo o Brasil, eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro. Eu fiquei assustado. Olha, eu sou o 8º de 11. Meu pai, em casa tinha sempre muitas crianças, e primos e tudo. E meu pai, Paulo Cochrane, no Suplicy, costumava dizer, olha, filhos, nunca vou ter arma em casa. Eu conheço famílias, e até na nossa, meio longe, em que, certo dia, o pai tinha arma no armário, os meninos foram brincar e o menino matou o primo em casa. Então, nunca vou ter arma em casa. Eu digo para meus 3 filhos e 7 netos, nunca vou ter arma em casa. Mas o presidente quer encher de arma todo o povo brasileiro, a casa de todos. Quando ele, certo dia, disse, eu estou com Covid, vou precisar ficar pelo menos 2 semanas isolado no Palácio do Alvorada, eu pensei comigo mesmo, quem sabe ele tenha tempo de ler um livro. E mandei para ele de presente A Utopia de Thomas More. Por que razão? No livro primeiro de Thomas More, há um diálogo sobre a pena de morte, do cardeal Morton, que havia sido instituído na Inglaterra no início do século XVI, mas não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o viajante português Rafael Ítalo Deu observou
muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a sobrevivência de todos os habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores da história que melhor fundamentou o direito à renda básica. Podemos ir um pouco mais adiante na história. A Mônica está dizendo, já está na hora de eu terminar, senhora. Para ela, já. Mas tem umas coisinhas que eu preciso dizer. Vamos ao outro Thomas Paine, que, nascido em Thetford, na Inglaterra, lá por volta de 1734, mais tarde tornou-se amigo de Benjamin Franklin, e aquele que inventou para-raios, inventou os óculos, antes só se usavam monóculos, um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência, e para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores, e teve enorme impacto. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência como Senso Comum, publicado em janeiro de 1776, distribuído em enorme tiragem pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias, e 6 meses depois, em 4 de julho daquele ano, os americanos proclamaram a sua independência. O que dizia Thomas Paine contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Mas acontece que, por suas ideias tão ousadas, ele começou a se sentir perseguido na América. E então resolveu voltar para a sua terra natal, na Inglaterra, mas lá chegando começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele resolveu ir para a França e de tal maneira se engajou, como eu espero que todos vocês o façam, na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês, e nesta qualidade, em 1795, ele escreveu para a Assembleia Nacional da França um ensaio de 20 páginas que está escrito aqui no livro Renda de Cidadania, a saída é pela porta, em 20 páginas, onde ele diz que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, quando ele tinha estado, antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza, como nas vilas e cidades europeias. Então, por que razão? Porque lá a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, como muitos o fazem aqui em Goiás, deve ter o direito de ter uma renda sobre o seu trabalho da sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria. E deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país
e essa era uma proposta, ele ressalta, para todos os países, se pagaria tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos participarem da riqueza da nação. E vocês sabem que em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista. Depois, Karl Marx escreveu os volumes de O Capital e, mais tarde, escreveu, em 1875, a crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que John Kenneth Galbraith, o grande economista em A Era da Incerteza, disse que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. From each according to his capacity to each according to his needs. De cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre a garantia de renda para as comunidades eclesiais de base, lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidida então pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, grande defensor dos direitos humanos. E eis que então, a certa altura, fui explicando tantos pensadores ao longo da história. Quando eu terminei a palestra, Dom Luciano Mendes de Almeida disse a mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, que eu não conhecia. Daí eu então fui ler a epístola de São Paulo, achei tão bonita, que agora eu sempre cito São Paulo e o Karl Marx para defender. Bom, e no século XX, Bertrand Russell e economistas, pensadores no mais largo espectro do pensamento, em homenagem à Mônica, eu vou sintetizar, vou só citar alguns nomes, como, além de Bertrand Russell, Abba Lerner, o Milton Friedman, George Stigler, John Kenneth Galbraith, Paul Samuelson, James Tobin, dezenas de economistas no mais alto nível têm, e laureados com o Prêmio Nobel, como também muitos laureados com o Prêmio Nobel de Economia, Nobel da Paz, todos têm concordado que agora a renda básica chegou na hora de ser aplicada. Sabem que há um chefe de Estado que está no governo hoje, de enorme influência no mundo, que resolveu abraçar a causa da renda básica. Quem sabe pode levantar a mão, por favor? Não é possível. Vocês têm que saber. E o menino foi embora. Oi? Você sabe qual o chefe de Estado tão admirado no mundo que defende a renda básica de cidadania? Olha, você vai ganhar um prêmio se disser. E a senhora reitora já descobriu. É o Papa Francisco. No seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, vou ler aqui, página 143, está bem?
Vejam só, reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Vejam com que clareza o Papa Francisco agora propugna pela renda básica universal. Eu que tenho procurado fazer um entendimento com Deus para que eu possa ter a boa saúde. Eu vou completar 81 anos, dia 21 de junho, daqui a poucos dias. Mas quem sabe vocês possam me ajudar em diálogo com Deus, de me dar a boa saúde para que eu veja a renda básica de cidadania instituída no Brasil para valer. O meu sonho é que possamos ter a renda básica instituída desde o Canadá até a Argentina, desde o Alasca até a Patagônia, que possa lá no Oriente Médio, entre Israel e Palestina, entre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, Rússia e Ucrânia, uma renda básica universal para toda a Europa, para toda a Ásia, para toda a África. O dia que tivermos, estaremos mais próximos de atender o apelo daquela canção que os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque. E assim, para atender a querida Mônica, eu vou tentar concluir com essa canção e convidando todos vocês para cantarem comigo, tá bem? É uma canção linda, vocês sabem qual é. Aquela que o Prêmio Nobel de Literatura, o Bob Dylan, compôs, não é? Que deu o menino, ele também vai cantar. Estou chamando você para cantar agora, tá? Como? Ele vai... Vem aqui ajudar a cantar. Fica aqui comigo. Vamos lá? How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps the sand? How many times must the cannonball play before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free?
And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Todo mundo outra vez. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Eu não teria ousadia de cantar, né? Além de tudo, um cidadão da natureza do nosso senador Eduardo Suplicy, e eu confesso que essa é uma novidade, não sabia que ele cantava tão afinado, né? E conduziu-nos aqui como um grande coral, não é, Magnífica? Então, nós queremos, eu sei que o nosso horário já vai, o senador Suplicy, o pessoal tem alguns livros disponíveis que eu acho que são diferentes daqueles que estão na Amazon, né? Porque poderão receber aqui das mãos do autor e da autora, na verdade, a autora do próprio livro, né? Que poderão aqui fazer um autógrafo a todos os presentes. Então, senador Suplicy e Mônica, nós queríamos agradecê-los pela gentileza, não é? Nós sabíamos como é que foi a agenda para que eles viessem aqui, estar conosco, e eu queria que nós terminássemos aqui carinhosamente, né? E enquanto o senador Suplicy falava, eu me lembrei de Humberto Eco, no fim do Nome da Rosa. Na obra ele diz isso, né? Angustiado porque ele tinha algumas questões da memória que não, o tempo todo ele conseguia esquecer. Era o quadro de ter enfrentado, visto a pobreza, a miséria e ter se omitido. Nós aqui, goianos, né, a terra, o povo de Goiás aqui, senador Eduardo Suplicy e Mônica, podemos dizer como Humberto Eco fez no final daquele livro, né? Nós não nos esqueceremos desta noite. Nós não nos esqueceremos da sua presença entre nós, porque isso marcou a nossa escola, cada um dos presentes, o povo goiano, o pequenino que foi ali um ator coadjuvante, não é? Então, muito obrigado mais uma vez. E eu vou pedir à nossa magnífica reitora, então, que termine com a sua saudação ao nosso senador e à Mônica, em nome de todos nós. Apenas para dizer boa noite, parabenizar vocês que tiveram aqui nessa noite, ficaram até esse momento e ganharam muito com essa
aula magna, segunda aula magna da semana aqui na Faculdade de Direito, que a gente teve aqui. Muito obrigada, boa noite. Realmente, uma noite de muita cultura, de muita política, de muito amor, e é o que a gente precisa para alcançar e levar a nosso grau de justiça. Eu vou, então, sentar-me aqui à mesa para autografar os livros que precisarei autografar com o maior prazer, tá? Então, estou aqui. O pessoal que quiser comprar os volumes está na mesa lá na entrada, ok?